Você sabia que Michael Jackson não está somente nos palcos? Ou melhor, nas músicas? Ou então nos clipes? Bom, gente, como você já deve ter visto o título desse vídeo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira cinematográfica do rei do pop, né, do Michael. Falar um pouquinho de filmes aí que ele estava presente no elenco, ou filmes em que ele participou, até mesmo que ele apareceu, e melhor, também falar de referências feitas a ele em episódios de seriados como Simpsons, Family Guy, né? E até outros filmes hoje em dia que também adaptaram da inspiração dele para colocar nas cenas, tá? Então, se você ainda não conhece sobre esse assunto, se você quer saber mais, se inscreve no canal, deixa seu like aí embaixo. E se você tiver alguma outra sugestão de vídeo pra mim fazer, por favor, deixa aí nos comentários que eu leio todos os comentários dos vídeos, tá? Então, cada comentário pra mim vale muito. Então, dito isso, bora pro vídeo. Bom, gente, aqui no meu roteiro, eu dividi o assunto do vídeo em duas partes. Por quê? Nós vamos falar tanto de filmes onde o próprio Michael participou, quanto de filmes aonde ele foi reverenciado, tá? O Michael, para quem não sabe, ele sempre foi muito fã de cinema. Inclusive, nos videoclipes dele, é possível você enxergar referências a questões do cinema, porque ele entendia muito disso. Thriller é um dos maiores exemplos que existe até hoje, porque você tem a questão ali cinematográfica da iluminação, caracterização, toda essa questão que envolve cinema, que o Michael sempre entendeu muito. Ele sempre foi muito apaixonado e muito estudioso com relação a essa questão de cinema, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho de filmes onde ele apareceu, ele mesmo fez aparições ou até esteve no próprio elenco, tá? Filmes aqui que eu separei, que são alguns dos filmes principais que ele apareceu. E também vamos falar de filmes e desenhos animados onde ele foi referenciado, tá? O primeiro filme da nossa lista é um filme que ele é muito famoso, mas esse filme já foi considerado um fracasso. Infelizmente, estamos falando de The Wiz. Em 1978, Michael apareceu no elenco, tá? Ele fazia esse filme uma releitura ao Mágico de Oz. Michael sempre gostou muito disso também, essa questão dos personagens, né? Da dramaturgia. E Mágico de Oz foi uma das grandes referências ao Michael nesse filme, né? Ele faz ali o espantalho e tudo, né? O personagem do espantalho no filme. O filme que é considerado um certo fracasso, porque hoje em dia ninguém lembra mais desse filme, mas durante um período já foi bastante assim, lembrado e bastante assistido, inclusive pelos próprios fãs do Michael, né? E esse filme, assim, ele é um dos primeiros filmes que o Michael fez em toda a carreira dele, tá? A gente vai escalonando aqui. E esse foi em 1978. O Michael ainda não tinha lançado o seu primeiro álbum que fez, assim, sucesso de carreira solo, tá? O Michael, ele não tinha lançado nem Off the Wall nessa época. Então você vê que realmente foi bem no comecinho da carreira dele, né? Claro, ele já tinha outros álbuns, mas não enquanto carreira solo, né? Ainda estava com os irmãos e ainda era pequeno, né? Nessa época, inclusive, ele era bem novo, tá? Então foi bem no começo da carreira mesmo. O próximo filme da nossa lista, que inclusive esse conta com o Michael já com a sua carreira musical e que inclusive tem referências do álbum Bad nesse filme, porque ele foi feito na época onde o Michael estava trabalhando no álbum Bad, que foi o primeiro álbum de carreira solo dele, né? E foi durante 1986. Estamos falando de Captain EO. Este filme aqui que muitos fãs do Michael conhecem, tá? A trilha sonora do filme, né, que tem a própria música do álbum, né, Bad, que é Another Part of Me.
E o Michael, ele estreou nesse filme aí como um super-herói, né? Ele sempre gostou muito dessa questão de vilão, herói também. Nos videoclipes dele, ele sempre trouxe também isso, né? Dentro desse universo da música, dele ser uma pessoa que é tudo. Então ele aparta briga de gangster, ele é uma pantera, aí vai, volta para outro clipe, ele é um monstro, ele é um zumbi, né? Então assim, tem uma conexão muito grande do Michael, desse universo da música dele, com esse universo do cinema, né? Que ele participou. Esse filme ficou muito famoso por causa disso também, dessa questão do envolvimento da música dele dentro do filme. E é um filme muito conhecido ainda, não só dentro da comunidade dos fãs, mas muitas pessoas também gostam desse filme. Durante 1986 foi feito, né, esse filme. E no ano seguinte a gente sabe que o Michael ia lançar o álbum Bad, que, como eu citei anteriormente, teve faixas usadas nesse filme, né? Durante a trilha sonora. E assim, particularmente, gente, eu gosto muito desse filme, porque assim, o Michael, ele adorava participar desses filmes. Tanto que vai chegar em um filme aqui da lista, aonde nós vamos ver que o Michael, ele fez um papel aqui no filme, porém, na realidade, ele queria fazer outro papel, né, dentro do filme. Na verdade, os planos dele eram fazer outro papel dentro do filme, né, só que acabou não rolando. Inclusive, pra quem não sabe, gente, vai aí uma curiosidade. O Michael, ele já tentou, inclusive, investir muito nessa questão da Marvel. A Marvel, que é a empresa de quadrinhos, o Michael, ele já tentou investir na Marvel, né? Tentou, inclusive, atuar como personagens que são muito famosos, né? Em filmes, só que nunca rolou, né? Mas ele gostava muito, ele já tentou, né? Ele, inclusive, tinha um fascínio muito grande também em Peter Pan, né? E esses personagens assim mais místicos. Então, a vida toda o Michael sempre foi muito amante de cinema, de desenho, né? Tudo que reverenciava muito essa questão da cinematografia e da dramaturgia, né? Tanto que a gente também enxerga na carreira dele e até no estilo dele mesmo, referências ao Charlie Chaplin, por exemplo, né? Que foi um dos maiores, assim, atores do cinema, né? Diretores também, né? Então, assim, o Michael, ele sempre gostou muito disso. Isso sempre foi uma grande referência, não só para ele, mas também para a carreira dele. Inclusive nos videoclipes dele, que eram coisas que faziam ele ficar mais conhecido, de outra palavra, como se fosse a marca registrada dele, né? Os videoclipes, Thriller, Bad, inclusive um videoclipe que eu gosto muito particularmente também, Leave Me Alone, que é o videoclipe que ele aparece lá num parque de montanha-russa e tal. Então, assim, em outras palavras, isso servia muito de referência pro Michael também, não só para ele, mas na carreira dele, nas músicas e principalmente nos videoclipes, que é onde ele podia demonstrar essa questão do universo dele, de ser várias pessoas, né? De ser vários em um só, através desses vídeos que tinha as músicas dele, né? E é bem interessante. O próximo filme da nossa lista é Moonwalker. E esse filme, ele é, assim, muito característico do Michael. Na época, estava começando a surgir no cinema novas tecnologias de animação e cinematografia. Nesse filme é possível ver essas técnicas, né? A gente tem ali a questão do CGI dos personagens, né? A questão ali do ilusionismo, né? A questão das fantasias e tal, do Michael virar várias pessoas enquanto ele é um só, que é o que eu falei anteriormente. Porém, esse filme, ele é mais voltado para a própria carreira do Michael, né? É uma montagem de videoclipes ali que faz uma história mesmo, né? Faz uma trama. E aí tem até um vilão, inclusive, que ele é muito marcante, esse vilão. Por muito tempo a galera acreditou que era o Ozzy Osbourne que interpretava esse vilão. E não é não, gente.
Não é o Ozzy. Embora eu acredito que tenha tido referências ao Ozzy na caracterização do vilão, não é o Ozzy, tá? Sinto muito informar vocês. Eu também gostaria que fosse, mas não é. E assim, esse filme, ele ficou muito famoso dentro da comunidade dos fãs, porque ele começa com o Michael ali, né, no estádio cantando, e aí vai desenvolvendo com os videoclipes, né, que viram animações. É um compilado de animações que é feito através dos videoclipes, e aí tem a história do vilão e tudo, né? É bem interessante. E é bem emocionante também, né? Bem emocionante o vídeo. O videoclipe não, o filme. E ele foi estreado em 1988, durante a Bad Tour, né? Que inclusive aparece no filme. Cenas da Bad Tour, tanto no começo quanto no final, né? Que aí o Michael está cantando para as pessoas ali. E assim, aparece, tá? Então é bem emocionante. Quando eu assisti também, eu fiquei um pouco emocionada. Eu gostei bastante do filme, tá? Vale a pena assistir. Aí a gente já vai pular para um outro período da vida do Michael, que é um período onde o Michael ele está mais assim, como que eu posso dizer, mais ligado com isso, né? Ele já queria participar disso. E assim, um outro período também, porque é uma outra era, né? A gente estava em 1988 e agora nós fomos para 2002, quando o Michael apareceu no filme Homens de Preto, tá? E assim, a história por trás é bem interessante. Bom, gente, pra você que não sabe, o Michael, ele já fez uma aparição em Homens de Preto, se eu não me engano, 2, né? Esse lançado em 2002. Aonde ele aparece é bem curta, tá? É bem curta mesmo a aparição dele, assim. É um momento ali onde ele é o... Se eu não me engano, é o Agente M, ou alguma coisa assim. Ele é um assistente lá. E ele aparece assim numa tela gigante. Se eu achar alguma imagem eu coloco aqui pra vocês. Inclusive já até virou meme essa foto dele, né, no filme. E assim, existem boatos de que o Michael ele queria interpretar outro personagem no filme, né? Um personagem que fizesse mais parte da história. Porém, por algum motivo não rolou. Eu não sei se no final ele acabou mudando de ideia ou se não aprovaram que ele fizesse, enfim. Mas existem boatos, tá? E assim, o filme é muito bom e vale muito a pena assistir também pela aparição do Michael, porque é bem engraçado, inclusive, é bem assim, sabe, aquece o coração de ver, né? E assim, ele realmente queria muito participar disso, mas, né, acabava não rolando, né? Mas ele gostava muito de cinema, por isso que ele adoraria participar, assim, de forma mais constante, né? Porém, eu não sei porque nunca realmente aconteceu assim, a ponto dele, sei lá, ser protagonista de um filme ou algo do tipo. Enfim, não sei. Mas ele gostava muito. Daí, como eu disse, nessa fase em que o Michael participou de Homem de Preto, é uma fase ali que ele já tá na era que os fãs chamam de Era Madura, né? Que é durante a era Invincible, né? Que ele lançou o álbum Invincible, que foi em 2001, se eu não me engano, o lançamento do álbum. E esse filme, onde ele participou, foi em 2002. Então, também foi uma mudança de era, né? Nesse filme aqui, ele já tá em outra era completamente diferente, né? Mas ainda assim, gostando muito de cinema e fazendo aí a gente ficar muito feliz com essa participação que ele teve, embora muito simples, mas, né, muito aconchegante no filme, muito engraçado também. Aí, gente, a gente vai agora passar para a segunda parte do roteiro, que são as referências ao Michael. Essa primeira parte a gente contextualizou a vida do Michael dentro do cinema, como ele gostava e filmes que ele participou. E agora a gente vai falar de referências ao Michael em filmes mais atuais, filmes dos dias de hoje, né? Que pegam referências do Michael, né? E são essas referências que até hoje levam o legado dele, a carreira adiante, né? De, né, lembrar de quem ele é e tal também. E fazer com que as pessoas, né, reconheçam, né? Colocar ali uma parte dele dentro do filme, fazer com que as pessoas reconheçam ele e assim, lembrar, né,
de quem ele foi e fazer com que, né? Enfim. Bom, gente, agora a gente vai para as referências ao Michael, tá? Então, assim, referências ao Michael, porque a gente vai falar de referências feitas a ele nos filmes dos dias de hoje e até mesmo em desenhos animados, né? Mais atuais que nós temos aí, né? E a lista já começa com um filme muito bom. Meu malvado favorito, mais especificamente o 3. Não me lembro a data onde foi lançado, mas basicamente o Michael ele aparece aí em um malvado favorito, que é o 3, por causa de um vilão, né? Esse vilão aí durante uma cena, ele coloca ali Bad, né, pra tocar no rádio, e aí ele aparece dançando assim, faz um moonwalk e tal. E é mais uma vez a referência da música e da dança dele, né? Do Michael, do legado dele. E é bem engraçado, gente, porque é um vilão, né? Então eles adequaram aí do contexto também, né, de Bad, pra fazer alusão ao vilão na história. E ele faz os passos de dança, enfim. É bem interessante, é bem engraçado. Vale a pena assistir por causa dessa referência. O segundo que nós temos aqui é uma série de desenho animado, O Incrível Mundo de Gumball. Essa aqui é bem simples, tá, gente? Mas assim, eu fiz questão de trazer essas referências mais simples também, pra vocês verem que o Michael, ele era um artista que aparecia em tudo, né? A galera se inspirava nele, assim, em muitas coisas. Então eu fiz questão de trazer essas mais minúsculas, por mais minúsculas que fossem, mais grandes referências para nós que somos fãs, né? Em O Incrível Mundo de Gumball, o Gumball, aliás, o Gumball ou Darwin, o Darwin, né? O Darwin aparece em um episódio fazendo um moonwalk no quarto. E aí o Gumball pergunta pra ele o que ele tava fazendo e ele fala, estou treinando meu moonwalk. É literalmente assim que acontece a cena, tá? Não sei se eu vou conseguir exibir os episódios aqui pra vocês, mas se eu conseguir, eu tento, eu coloco aqui e aí vocês veem. Ou então, se eu não conseguir, eu deixo os links aqui na descrição do vídeo pra vocês verem cada referência na qual eu estou mencionando aqui. Depois vai lá ver o vídeo pra comparar com o que eu falei aqui, tá? E é bem interessante, por mais simples que seja, mas é uma referência muito legal ao Michael, né? Shrek, nem Shrek escapou, tá? Em Shrek, não me lembro qual, não achei essa informação, mas em Shrek, em um dos filmes da saga Shrek, existe uma referência muito grande ao Michael, que é os personagens ali dançando Thriller, né? Então faz uma alusão ao Michael e aos zumbis, no fundo, aos monstros, no fundo, né? Porque são vários personagens, assim, aí eles fazem a coreografia, inclusive fazem até uma ritmia, né, com a canção e tal, no filme. É bem engraçado, é bem legal também. E assim, eu já vi essa cena, é bem engraçado e assim, aquece o coração ver essas referências ao Michael, né, gente? Então, assim, eu vou tentar deixar aí na descrição depois as referências para vocês conferirem do que eu tô falando. E assim, vale a pena você assistir o filme só pra pegar essas partes, assim, que são, né, querendo ou não, pequenas referências, mas que pra nós fazem toda a diferença, né, nós fãs. Os Simpsons também tem uma grande referência ao Michael, num episódio onde o Homer tá no médico, e aí o paciente, aparece um paciente lá que, inclusive, se eu não me engano, ele faz até um moonwalk na frente do Homer. Eu vou tentar deixar aí na descrição também. E a dublagem desse personagem, por muito tempo a galera não sabia, mas se eu não estiver enganado, foi o próprio Michael que dublou o personagem, tá? Foi o próprio Michael. A voz, assim, é idêntica, é inconfundível. E ele faz um moonwalk também na frente do Homer, enfim. Conversa com o Homer, né? Se eu não me engano, o episódio tem alguma coisa a ver com o Homer conhece Michael Jackson. Alguma coisa assim. Vou tentar deixar aí na descrição pra vocês conferirem, tá? Family Guy também. Desenho animado que tem grandes referências ao Michael, tá? Em diversos momentos ali o Michael aparece de várias formas, inclusive dançando no palco e tudo. Tem um episódio, se eu não me engano, onde ele tá comendo cereal, enfim. E é o próprio Michael mesmo, com as vestimentas, né? Inclusive, em um episódio, ele aparece dançando o Billie Jean, e aí com o chapéu e tudo, a roupinha, né? A calça. E até mesmo em outro episódio, que se eu não me engano é esse do café da manhã, que ele aparece na mesa, assim, sentado.
ele tá usando as roupas dele, né? Que é aquelas jaquetas que ele gostava muito de usar, né? Enfim, é bem interessante mesmo. E eles capricham muito nas referências, dando um nível de detalhes, né? A coisa, né? Que, assim, não seria obrigação deles fazer, mas é muito bom saber que eles têm essa preocupação. E aí, por último, para finalizar a nossa lista, a gente tem um filme que é muito famoso, que é Sing, Quem Canta Seus Males Espanta. Nesse filme também há uma referência a Thriller. Os personagens ali se unem, fazem uma coreografia que reverencia a Thriller, porque eles também estão cantando a música, né? Em um outro ritmo, mas estão. Então, querendo ou não, é uma grande referência já, porque para nós que somos fãs, qualquer referência é uma referência, né? Gente, é isso. Esse vídeo foi mais simples, porque eu realmente queria trazer para vocês aqui essa questão do Michael no cinema, essa questão que ele sempre gostou, né, da cinematografia e tal, e a questão da dramaturgia também, né, cinegrafia e tal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Deixa aí no comentário falando o que você achou. Se você soube de coisas nesse vídeo que você não sabia antes, ou então se você descobriu referências ao Michael nessa questão dos desenhos e dos filmes que você ainda não tinha visto, tá? E se inscreve no canal, porque assim, tem muito conteúdo sobre o Michael saindo por aqui. E muitas coisas ainda vão vir. Tem vídeo de performance, vídeo de conteúdo, vídeo informativo, shorts para vocês conferirem, tá? Tem posts também no canal. Tem bastante posts saindo por lá. Esses dias mesmo eu fiz uma enquete lá pra fazer um vídeo futuramente aqui pro canal. Então assim, gente, se inscreve aí, tá? Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Escreve aí nos comentários o que você achou e dá uma sugestão pra mim de novos vídeos pra eu trazer aqui pro canal envolvendo novos assuntos com relação ao Michael, tá? Eu leio todos os comentários, não se esqueça. Beijo e até a próxima.